Você acredita que nasceu inocente? Se Deus criou o ser humano bom e, por primazia, Deus é bom, como pode o ser humano ser tão inclinado para a maldade? Essa é uma das filosofias que mais foram discutidas durante os séculos. Na verdade, esse é o ponto principal da filosofia moderna. Thomas Hobbes, por exemplo, dizia que o homem é lobo do homem. Uma expressão de que, no estado natural, o ser humano é egoísta, competitivo e violento. Sem uma autoridade, todos viveriam em guerras, um contra o outro. Já Rousseau, por exemplo, dizia que o homem nasce bom. A sociedade é que de fato é má. O homem, por natureza, ele é bom, mas o ambiente que ele está faz com que ele seja, de fato, mau. Ou seja, no estado natural, o homem é pacífico e compassivo. Para responder essas perguntas, nós temos que ir à Bíblia, e é o que nós vamos fazer durante esse estudo. Nós vamos estudar a respeito da depravação total, a doutrina da depravação total. Será um dos pontos que nós vamos abordar a respeito da doutrina da salvação. Nós devemos primeiro ir a Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. No Gênesis, Deus havia criado todo o planeta, a Terra era perfeita, e tudo o que Deus viu, ele disse que era de fato bom. Mas lá no capítulo 3, aparece um personagem novo, a serpente, que aqui nós vamos caracterizá-la por Satanás. E ela engana Eva para que ela coma do fruto. É assim que diz o texto. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você percebeu que quando o ser humano peca, os olhos de ambos são de fato abertos? Olha só, eles começam ali numa realidade, Adão começa numa realidade em que ele é perfeito, tudo que Deus fez é bom, só que então, ao comer do fruto, os olhos de ambos são abertos. Eles são transformados. Essa é uma teologia agostiniana. No livro Confissões, livro 7 do livro Confissões, a Santo Agostinho ele reflete de que Deus havia criado todas as coisas boas, mas que havia sim uma perversão, de fato, uma perversão do homem. Na natureza, que o Santo Agostinho queria apresentar era o seguinte, de que o ser humano, por natureza, é mau. Muito parecido com o que o Hobbes dizia, né? Do ponto de vista da filosofia moderna. No capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, agora capítulos pouco posteriores, após o ser humano pecar e aí vir toda a descendência, né, de Caim, né, Caim matar Abel e etc. No capítulo 6, próximo ao chamado de Noé, versículo 5 diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Perceba, toda sorte de pensamentos, a imaginação do ser humano ela era perfeitamente má. Era como se a natureza humana, por pensamento, no coração dela, fosse totalmente inclinada à maldade. E aqui a gente vai fazer uma distinção muito bacana para a gente tentar entender como é que funciona a partir da entrada do pecado. Antes do pecado, antes da queda, o ser humano ele era bom por natureza. Ele tinha uma inclinação boa por natureza. Agora, depois da queda, o ser humano tem uma inclinação ao mal. Então, como assim inclinação? Isso é uma pergunta que a gente pode ser feita. Como assim somos inclinados a fazer algo? A inclinação é quando a gente é suscetível. Eu sou suscetível, eu tenho a possibilidade de fazer algo. Você concorda comigo que o ser humano, antes do pecado, ele não tinha tendência natural de, por exemplo, sentir inveja. Ele nunca tinha sentido inveja, não tinha como ele sentir inveja. Ele não tinha isso no seu coração, não era isso da sua natureza. Ou, por exemplo, querer matar alguém. Vamos lá, querer matar alguém. Sabe quando você está com ódio, com raiva e quer matar alguém? O ser humano, antes do pecado, não tinha essa natureza, ele não conhecia o que era a morte. Mas,
posto o pecado, agora sim ele tem essa natureza pecaminosa, ele tem essa inclinação, que muitas vezes nós temos no íntimo do nosso coração. É por isso que Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 5, versículo 12, o seguinte: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Perceba que aqui Paulo usa a palavra pantes. A palavra pantes no grego, e a gente vai usar aqui um dicionário léxico, né? Que está em referência aqui embaixo, ela representa exatamente todos. Ela significa todos no sentido de todos sem nenhuma exceção. Todos pecaram. É uma natureza humana. E aí pode ficar uma pergunta para você. Como que todos pecaram? Como é que eu nem estava vivo, recebi essa natureza pecaminosa? Eu não tenho culpa de nada. E eu já fiz essa pergunta para mim. No Salmo 51, versículo 5, vai explicar um pouco. Eis que iniquidade fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Perceba que o texto é muito claro em dizer que o ser humano foi formado em iniquidade. A natureza dele, natural, já foi formada em iniquidade. Como se no momento em que ele estivesse sendo formado no ventre da sua mãe, já fosse estabelecido o seu pecado. Ele já fosse de fato pecador. Então, o que isso traz de sentido? Todos nós já somos culpados do pecado, ainda que nem éramos nascidos. Aqui tem o pulo do gato. O pecado, ele não é atos apenas. Eles não são atos apenas. O pecado é uma natureza, ele é um estado natural. É isso que diz em Efésios 2, versículo 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, olha só, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui o pecado ele não é uma escolha. Aqui o pecado ele é uma natureza, uma condição natural humana. Perceba que todos nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E tinha por natureza a natureza de filhos da ira. Ou seja, todos nós, eu e você, temos por natureza a natureza dos filhos da ira. É por isso que em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: o leopardo não pode mudar as suas manchas. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então também vós podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Tem como? Em Isaías, capítulo 1, versículo 5 a 6, diz o seguinte: por que sereis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Não foram espremidas, nem ligadas, nem amolecidas por óleo. Por isso que o autor de Romanos vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Percebeu que não tem nenhum que faça o bem? Nenhum neste mundo pode fazer o bem? Todos têm uma natureza, uma tendência pecaminosa? Esse foi o tema discutido há séculos atrás, mas ele começou de uma forma um pouco diferente. Existe um monge, teólogo do século IV, né, e ao início do século V, o nome dele era Pelágio. Pelágio defendia que era possível alcançar uma vida santa e sacra. Ele defendia que Adão havia apenas dado um mau exemplo, e não a natureza pecaminosa. Por isso, Pelágio acreditava no livre-arbítrio pleno, ou seja, que todas as pessoas nascem naturalmente, moralmente neutras, e que elas podem escolher naturalmente entre o bem e o mal, pela sua própria natureza. Para ele,
A graça não era o que capacitava um homem de obedecer, mas sim a escolha humana. Por isso pregava a santidade plena. E para ele, o ser humano poderia ser perfeito moralmente, se assim quisesse. A teologia de Pelágio, posteriormente, foi negada, foi classificada como herética e se seguiu uma teologia da depravação total. Esse é o primeiro ponto para entender a teologia da graça. O nosso primeiro vídeo sobre um compêndio a respeito da graça salvadora de Jesus Cristo. Eu quero ver vocês em outros vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo também algumas referências. E eu vejo vocês até a próxima. Fé sem diploma. A palavra como ela é.